Aleluia, 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 aleluia. Pelo Evangelho o Pai nos chamou a fim de alcançarmos a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas, 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados, façamos um tempo de silêncio. No íntimo do nosso coração, peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio, pois só Ele pode fazer-nos compreender a palavra e aceitar ser por ela transformados. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, nós estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Marcos. Vemos o esforço generoso da parte de Jesus em dedicar um tempo exclusivo aos discípulos. E apesar disso, de cancelar todas as agendas para ficar com os discípulos e pôr-se a ensinar-lhes, os discípulos não compreendiam o que Jesus ensinava. Compreender o ensino de Jesus não é tarefa fácil, porque não se trata apenas de uma assimilação cognitiva, uma compreensão como se fossem fórmulas matemáticas, e a gente dissesse: ah, legal, ah, entendi, ah, ficou claro, esse cálculo eu repito. Compreender significa, Jesus vai ensinando
e a gente, pela razão, pela emoção, pelo coração, pelo corpo e pela alma, amarás o Senhor teu Deus com toda a tua inteligência, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu corpo, com toda a tua força. Jesus vai ensinando, a gente vai compreendendo, significa, a gente vai entrando, aderindo ao conteúdo do que ele ensina. Compreensão aqui tem mais a ver com adesão ao que ele ensina. E muitas vezes nós não aderimos ao ensino de Jesus porque a gente supõe que já sabe o que ele está falando. Como agora. Vamos lá? No seu folheto número 11, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 30 a 37. Esta cena acontece logo depois daquela bronca que Jesus deu a Pedro, depois de Pedro confessar com os lábios que Jesus é o Messias, mas repreender Jesus, que conta para eles que ele é um Messias diferente dos Messias políticos deste mundo, que ele é um Messias diferente e que o modo dele ser Messias é assim, dando sua vida na cruz pela nossa salvação. Pedro repreendeu. E Jesus o repreendeu mais forte ainda, dizendo: vá para longe de mim, Satanás. O clima ficou pesado. Daquela cena, logo depois, Jesus chamou os discípulos, separou Pedro, Tiago e João e subiu com eles à montanha da transfiguração. Lembra que a gente viu na quaresma? Subiu ao monte da transfiguração, apareceu Moisés e Elias conversando com Jesus, e Pedro de novo propõe a Jesus: vamos fazer 3 tendas e ficar por aqui. Eles descem da montanha. Jesus diz: não contem para ninguém o que vocês viram aqui em cima da montanha. E se vocês quiserem saber, Elias, o profeta que viria preparar o caminho do Messias, já veio, Elias. E eles perseguiram, os judeus perseguiram Elias, até que Deus teve que intervir e arrebatar Elias num carro de fogo. Elias já veio. Pronto. Dito isso, vem essa cena. Vamos lá? Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. Espere um pouco. Ele atravessava a Galileia com os discípulos. Não queria que ninguém soubesse disso, porque estava fazendo uma coisa muito particular. Estava fazendo o quê? Ensinando aos discípulos. Você imagina o tamanho da importância que Jesus dá ao ensino. Ele manda cancelar a agenda de todas as atividades missionárias e pastorais, todos os atendimentos, as filas e as esperas das pessoas portadoras de todo tipo de sofrimento, de dor, de angústia, querendo falar com ele, numerosas multidões atrás dele. Ele diz: suspende tudo, vem vocês os 12 comigo, porque agora o meu tempo é para vocês. Eu quero ensinar-lhes. Ensinar o quê? Qual é o conteúdo do ensino? Domingo passado, o conteúdo foi o mesmo do conteúdo que vem agora. Vamos ver? E dizia-lhes, no versículo 31 ainda, e dizia-lhes o conteúdo do ensino. Leiam. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Vai, igreja. E Brada. eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. O conteúdo é esse. O Filho do Homem, o título do Messias da literatura apocalíptica, de Daniel, de Ezequiel. O Filho do Homem, Jesus se chama a si de o Filho do Homem. Vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Irmã, irmão, isso é o centro da nossa fé. Antigamente se ensinava assim: se vier uma grande tragédia, uma catástrofe,
um navio em alto mar que começa a afundar. E a igreja, os cristãos dentro do mar, que sabem todos que vão morrer, se ocupam em dar o último anúncio para quem está lá dentro, sabendo que daqui a pouco vai afundar o navio, todos vão morrer. E na urgência, a igreja tiver pressa para dizer o centro da fé é esse anúncio. Jesus foi entregue nas mãos dos homens, sofreu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Isso é o centro da fé. Tudo que aconteceu até agora neste anúncio de Jesus, o Antigo Testamento inteirinho foi para preparar isto, e tudo o que acontecer depois, 2000 anos, tudo o que aconteceu depois e acontece hoje, acontecerá no futuro, é para fazer-nos participar desta graça. Ele sofreu, morreu, ressuscitou para a nossa salvação. Isso é o centro da fé. A gente chama disso de o ápice da história da salvação, da ação de Deus. Tudo caminha para essa entrega de Jesus e tudo deriva de lá. Centro. Mas tem um problema. Que de tanto falar que Jesus morreu por nossos pecados, deu sua vida, sofreu e ressuscitou, de tanto falar isso, a gente vai se cansando e dizendo, isso parece já uma coisa dada, uma coisa posta, sem novidade. O próprio modo que a gente faz o sinal da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para dizer, ele sofreu, morreu, deu sua vida pela minha salvação, isso também a gente faz de forma automática, perde o impacto, a força desta ação de Cristo. A própria liturgia eucarística, quando celebramos a Eucaristia, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, pelo rito da missa, a gente vai lá, e pelo rito da missa, o mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor vem aqui. Acontece isso agora, aqui. Isso é o centro. Mas, repito, é o centro da fé que vai ficando repetitivo e chato e perde a força. Aí nós começamos a sentir falta de alguma coisa e começamos a enfiar coisas na nossa fé, puxadinhos na fé, aumentando. De vez em quando termina uma missa como a de hoje e alguém na porta da igreja pergunta, padre, eu estou vivendo um processo de busca, o senhor indica para mim um livro que eu possa ler para me ajudar. Eu digo, o Evangelho, leia o Evangelho. Qual livro? O Evangelho. Termina a missa e me pergunta uma coisa dessas, eu fico louco. O Evangelho é o livro, é o centro, é o ápice. Se ele não é base para o movimento seu nessa existência, pode ler todas as bibliotecas de Alexandria, de Antioquia, as clássicas bibliotecas, até as últimas digitais, que não vai causar-lhe nada. O centro, o conteúdo, o anúncio da igreja. Aí, todas as pregações da igreja, toda prática de oração do cristão está em função da centralidade desse mistério. O Cristo sofreu, morreu, ressuscitou pela minha salvação. A oração tem essa finalidade, a pregação tem isso como centro e razão. Mas isso já faz tempo, não é o centro da preocupação e da atenção nossa. Vamos ver? Olhe só, versículo 32. Os discípulos, porém, leiam, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Espere lá. Os discípulos não compreendiam e tinham medo de perguntar. Por que não compreendiam?
E por que é que tinham medo de perguntar? Olha, na vida de fé, na caminhada da gente, hora outra a gente identifica, aparecem em nossas vidas obstáculos que impedem a gente de compreender a palavra de Deus. Os obstáculos aparecem e a gente comumente cede aos obstáculos, diz: ah não, eu fui à missa, escutei uma pregação, mas tal coisa eu não entendi, ou não gostei que o pregador falasse, ou tal coisa na hora da missa estava desconfortável para mim. A gente pega o obstáculo e diz para o obstáculo: tome a direção, você decide, conduz-me. Viver a fé é aprender permanentemente, identificar os obstáculos para superá-los. Como é que a gente enfrenta obstáculos? Para a compreensão da palavra de Deus, a gente enfrenta pela ação do Espírito Santo, sempre pedindo ao Divino Espírito Santo para ajudar a discernir e a identificar os obstáculos e a enfrentá-los. Tem um ditado muito interessante dos monges do deserto. Um ancião monge, com uma serenidade, um equilíbrio de altíssimo nível. Tantas provações e tribulações como essas da primeira leitura, armemos ciladas contra o justo. As provações e dificuldades todas que aparecem na vida do monge, ele mantém-se sereno. Um jovem monge pergunta ao ancião: como é que você enfrenta os obstáculos? Ele diz: como um rio. O rio, se ele está sozinho com pouca água, o obstáculo vem, ele armazena a água até dar conta de desviar do obstáculo. Ou espera até ter muita água para arrebentar o obstáculo. E o monge diz: é pela oração que você vai alcançando essa compreensão como enfrentar o obstáculo. Vou contornar o obstáculo ou vou armazenar energia para empurrá-lo e vencê-lo? Obstáculo precisa ser identificado e precisa ser enfrentado. Os discípulos tinham medo de perguntar, não enfrentam o obstáculo. O que é que bloqueia a compreensão dos discípulos? Mas vou fazer a pergunta que talvez não signifique nada para muitos aqui. O que é que bloqueia? O que é que você tem como obstáculo que dificulta para você compreender o Evangelho hoje, agora, com os problemas e com os sucessos que você tem hoje? Agora, você sabe identificar os obstáculos? Ou você é daquelas pessoas assim ingênuas que acham, não, está tudo bom, está tudo tranquilo? Não está nada bom, vamos ver? Não está nada tranquilo. Versículo 33. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes, bradem: o que discutíeis pelo caminho? Ah, tá. Eles não perguntavam a Jesus e tinham medo de perguntar. Não porque eles não tivessem pauta, assunto para conversa no caminho. Jesus pergunta: o que discutis pelo caminho? Às vezes, as discussões nossas pelo caminho são exatamente o conteúdo dessas discussões que se tornam os obstáculos para a nossa compreensão da vontade de Deus em nossa vida. Pegue hoje à noite suas redes sociais e visite o que você anda discutindo. Se recorde hoje no caminho do seu matrimônio, da sua vida familiar, hoje, neste domingo, nesta semana, quais foram as discussões que vocês tiveram lá, como família? O tema da discussão vai decidir o sucesso ou o insucesso da compreensão da palavra
e o aderir à palavra, o aderir ao objeto central da ação de Jesus, oferecer por seu sofrimento, morte e ressurreição, oferecer a graça redentora de Deus para a sua salvação. Isso é o centro. O problema é que nós fazemos da igreja um lugar para a gente ficar conversando sobre nós. Agora mesmo na porta da igreja conversei isso com a irmã ali, com a Zarinha. Queremos ficar falando sobre nós. E aí, nós colocamos tudo a perder. Qual é o conteúdo da nossa discussão? Vamos ver? Versículo 34. Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido. Quem era o maior? Quem era o que, igreja? O maior. Quem era o que, igreja? O maior. Quem é importante nessa comunidade? Por que essa igreja está de pé? Quem é importante aqui? Quem de nós é mais relevante aqui? Olha, se você quiser identificar o que estraga sua família, seu casamento, mas também a vida no seu corpo, no seu coração, na sua alma, na sua inteligência, se você quiser identificar o que estraga a igreja, é esse conflito que você traz dentro de você. O conflito, quem é o maior? Rapidamente visite comigo a segunda leitura. Desça lá o capítulo 4, versículo 1. No meio do texto está dito assim: de onde vêm as guerras? Encontraram? Encontraram? Vamos ler? De onde vêm as guerras? De onde vêm as brigas entre vós? Leiam. Não vem justamente das paixões que estão em conflito dentre vós? Cobiçais, mas não que conseguis ter. Matais e cultivais inveja, mas não conseguis êxito. Brigais e fazeis guerra, mas não conseguis possuir. Preste atenção no que venho, e a razão está em que não pedis. Pedis sim, mas não recebeis. Por quê? Pedis mal. Quando é que você pede mal? Quando é que a sua oração é uma oração má? Quando você pede, olha lá, pedis mal, pois, termina o texto, só quereis esbanjar o pedido nos vossos prazeres. Quando é que a sua oração é uma oração má? Quando você pede a Deus as bênçãos e graças que você chama de bênçãos e graças, para que você possa depois torrar tudo nos seus prazeres. Pedis mal. As paixões estão em conflitos dentro de vós. As discussões, quem é o maior? E as paixões fazem isso, elas dentro da gente, elas infernizam, enfesam, tornam a gente cheio de fezes, em conflito, em tensão. Volta ao Evangelho. Eles ficaram calados, pois pelo caminho discutiam quem era o maior. Quem é o maior nesse casamento aqui em casa? Quem é o maior nessa família? Quem é que manda? Quem é que dá mais e doa mais a vida, esforça mais, ama mais? Quem é o maior? Esta pergunta, quem é o maior, ela é a causa das doenças aqui dentro do corpo, aqui dentro da família, aqui dentro da igreja e aqui dentro da sociedade do mundo que a gente vive. Quem é o maior? Sabe por quê? Porque essa pergunta ela está associada a duas enfermidades: o complexo de superioridade, o orgulho, e o complexo de inferioridade, os ressentimentos e as culpas. Tá certo, psicóloga? É isso? Essas duas feridas, as duas pontas dos complexos que fazem a gente perder tempo e energia, não para identificar os obstáculos que impedem a gente de escutar a palavra, abrir-se à palavra e viver a graça, porque Cristo morreu por nós, sofreu, deu sua vida, ressuscitou. Nós já estamos no tempo da graça, mas nós não queremos a graça,
nós queremos ficar mexendo nas duas feridas, em que eu sou o melhor, em que eu sou o pior, e este pêndulo da superioridade e da inferioridade consome toda a energia da gente, mata a gente, psicológica, emocional, espiritual, afetivamente. Feridas de complexos e traumas, feridas de orgulhos e sentimentos de perda. Quem é o maior? Vamos ver como Jesus ajuda-nos a vencer esse obstáculo. Tem remédio, tá? Eu já lhe indico que tem remédio para essa doença. Versículo 35. Jesus sentou-se. O que significa isso? Assumiu a função de mestre. Ele está ensinando, está no caminho, mas os alunos não estão prestando atenção. Espera lá, vamos para o método mais rigoroso da pedagogia. Sentem, eu sento e vocês agora escutem. Sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: olha o remédio. Brada, se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Espere lá. Domingo passado, Jesus usou esse mesmo verbo querer, lembra? Jesus convidava-nos a visitar a fonte do nosso querer bem, porque ele falava: se alguém me quer seguir, é um querer bom, é um querer positivo, é um querer bom, sadio, um querer bem. Se alguém me quer seguir, renuncie a si, tome sua cruz e me siga. Hoje Jesus convida a gente a visitar um outro depósito. O querer ou os quereres maus que eu guardo dentro de mim e que você guarda dentro de você. Será que eles existem? Claro que existem. E quando a gente pensa que não e fala que eles não existem, é aí que está o maior perigo. Quando a gente arrisca dar essa resposta e a gente não diz: eu não tenho condições de responder isso, quem pode responder isso por mim é o Divino Espírito Santo, porque só Ele pode perscrutar as profundezas do meu ser e identificar lá dentro de mim que tipo de querer que não é sadio em mim e que me adoece. Se alguém quer ser o primeiro, seja o último. Se alguém quiser ser o maior, seja aquele que serve a todos. Ser o último e ser servo é o remédio. Esse querer curado se torna então a ética da relação cristã, o fundamento do ser e do agir cristão. Este querer curado, visitado lá dentro de mim, o querer que habita-me. Todos nós sabemos o quanto é ruim. A gente identifica isso mais na política. A gente não é tão esperto para identificar isso na gente, como nós aprendemos a identificar isso na política e nos políticos. Mas nós precisaríamos desenvolver uma habilidade para identificar isso em nós, em nossa casa. Em que eu vivo me esforçando e gastando energia querendo ser o primeiro, querendo ser o maior? Ser o primeiro e ser o maior está a serviço de verdade de qual situação? É somente para me expor e me evidenciar e fazer-me superar os traumas, as feridas, os bloqueios que me deixaram sentir que eu não presto, que eu não significo, que eu não tenho valor para o meu pai, para minha mãe, para minha família, para a vida, para a sociedade. Eu ainda vou provar que o querer mal, que é esse querer ferido, ser o primeiro, ser o maior, o remédio,
ser o último e ser o servo. Se você diz assim, como os discípulos: ah, tá bom, Jesus, é bonitinho, mas eu ainda não estou entendendo. Jesus vai descer o nível agora, vamos lá? Jesus vai aplicar de forma muito concreta como é que você se torna o servo e o último. Versículo 36 e 37. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: brada a igreja. Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. O tema é o querer. Aí Jesus pega uma criança, abraça e diz que quem acolher essa criança em meu nome. Papai, mamãe, vovô e vovó, não é pegar a criança para transformá-la numa figura dominadora que controla o pai, a mãe, o vô, a avó e a família inteira aos gritos e às birras e às teimosias, não. Criança que não é modelo ético e de pureza e inocência, não. Criança que tem uma outra significação. Significa você, para abraçar uma criança, eu vou subir aqui para você ver o movimento. Para abraçar uma criança você tem que abaixar-se. A expressão do abaixar-se é também esvaziar-se. O apóstolo Paulo desenvolve uma longa reflexão acerca do abaixou, do rebaixou, do descer, com uma expressão grega, kenosis, o esvaziamento de si. Esvaziar. Descer para pegar a criança, abraçá-la, colocá-la no colo, em nome de Jesus, e dar a ela, não o que você quer, não o que ela quer, e dar a ela o que Deus quer. Ensinar a rezar o Pai Nosso, ao ponto de você e ela voltar-se depois com as mãozinhas para o céu e dizer: Pai, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. O papai obedecendo o Pai do céu, a mamãe obedecendo o Pai do céu, os filhos, o vovô e a vovó, todo mundo obedecendo o Papai do céu. Pronto. Educou o querer, ou não? Descer, minha gente, descer, acompanhe o movimento, descer para abraçar a criança, para ser uma autoridade afetiva, pedagógica e uma autoridade terapêutica. Você desce para acolher, desce para ficar no mesmo nível e ensinar, desce para botar o dedinho assim, olho a olho, e corrigir, desce para dizer olho no olho: eu te perdoo, desce para perdoar, desce para ajudá-la a levantar-se dos tombos e das quedas que ela tem no pecado e nas faltas, mas desce para erguê-la e dar a ela a oportunidade de experimentar no descer seu uma subida, que não é para o orgulho e a ambição dela, mas uma subida na experiência do amor de Deus. Amém? Amém. Brada, vai, reage, vai. Palma para Jesus, palma para o Senhor, palma para Jesus, palma para o Senhor. A importância da cruz na igreja, em casa e no trabalho, porque a cruz ensina a gente a descer. A nossa autoridade só chega na relação da gente com o corpo, o cuidado com a saúde da gente.
com a saúde espiritual, afetiva, emocional da família. A autoridade da gente só ativa de verdade uma realidade nova na família, no trabalho, no mundo e na igreja, se a gente desce ao modelo da descida de Cristo. Descer para erguer a altura da dignidade de filha e filho de Deus. E não a altura da dignidade das grifes e das etiquetas e das ambições e dos caprichos que cada um de nós temos. Se isso ainda está distante, eu vou trabalhar concretamente 3 exemplos. Vocês não se ofendam. É para ajudar vocês, pais e mães, vô e vó, e crianças. 3 exemplos que põem a criança nesse jogo da descida nossa. Há poucos dias, aqui na igreja, estava aqui dentro da igreja, o esposo com a esposa, 2 crianças, uma avó e uma cuidadora de 2 crianças. Quer dizer, eram 4 adultos e 2 crianças. Sentados ali, as 2 crianças pequenas, profundamente inquietas, e que essas crianças mobilizavam os 4 o tempo inteiro. Ficava 5 minutos cuidando dessas crianças, o pai lá fora, ele cansava, a mãe ia, a mãe cansava, ia a avó. Quem dava conta de demorar um tempinho a mais e criar um pouquinho mais de sossego nessas crianças era a cuidadora. Mas também ela cansava e voltava. Não deram conta, a missa inteira, de alcançar um modo de se porem na relação com as crianças, porque quando a missa estava já na hora da consagração para frente, já estavam os 6 lá fora, cada um mais inquieto do que o outro. Na mesma celebração, do lado de cá, tinha um pai com 5 crianças. 5 crianças. Inquietas também, só o pai. Inquietas. O pai pegava as 2 que estavam mais inquietas, abraçava, afagava. Quando essas crianças acalmavam, ele soltava elas e pegava as outras 2 mais inquietas e colocava aqui, afagava. Ele sozinho cuidou das 5. E aqueles 4 não deram conta de 2. Que diferença tem nisso? Autoridade. Modo de se pôr na relação. Autoridade sem nenhum grito, sem nenhum berro, sem levantar. E olha, que eu digo para vocês que as crianças, 3 das 5 crianças estavam muito mais inquietas do que as 2 de cá. Mas o pai sozinho venceu a inquietação delas. Enquanto de cá não deram conta. Outro exemplo concreto. Saio da igreja, virando aqui a esquina, hora do movimento do fluxo intenso de entrada dos pais levando as crianças para a escola aqui das irmãs salesianas. Um pai, esse calorão, do começo do dia, o pai segurando a mão das 2 crianças, arrastando as mochilas. O pai diz: ô padre, bom dia. Eu falei: uai, de onde estão vindo? Tivemos que deixar o carro lá longe, porque não, muito congestionado aqui. Aí o pai diz para mim: padre, eu fico muito furioso todos os dias que vem trazer meus filhos aqui na escola, porque as irmãs nessa escola dão a melhor educação do mundo para as crianças, mas os pais jogam a melhor educação fora todos os dias, na forma de serem mal educados e desrespeitosos com as regras de trânsito. Precisava de uma escola para as crianças e uma escola para os pais aprenderem a organizar a vida e a respeitar norma básica. Porque, padre, olha ali, e apontava para mim. 1, 2, 3, 4, 5 situações, olha ali. A forma desrespeitosa e ainda todo mundo impaciente, xingando, abrindo o livro, bufando, balançando a cabeça. Ele dizia: padre, quando um pai faz isso na frente da criança, ele joga no lixo a melhor educação que as irmãs estão dando e o dinheiro que eles estão pagando para essa escola. Não é não?
Não é não? Terceiro exemplo. Ele está aqui na igreja, ele pode me corrigir. O pai, um filho homem, 2 filhas mulheres e a esposa. São 3 mulheres e 2 homens na casa. O pai chama o filho e diz assim: você está vendo que sua mãe e as suas irmãs, todas ajudam a cuidar da casa. Nós 2 também vamos ajudar a cuidar da casa. E nós 2, uma casa grande, de condomínio, um mimo de casa. Nós 2 vamos ficar responsáveis pelos banheiros dessa casa. Vamos lavar os banheiros nossos, os banheiros dos quartos de todas aqui. E mais uma regra: nós 2, se assustem não, tá, gente? Porque isso aqui é descida. Nós 2, homens, vamos fazer xixi sentados, porque elas não são obrigadas a lavarem quando lavam o xixi nosso derramado. É isso? É isso? Ele está ali. Quando um pai alcança esse nível de pedagogia dentro de casa, minha gente, você pode encontrar o estrago que for lá fora, mas essa educação que tem aqui dentro, ela vingará toda a falta de educação que o filho enfrentar no mundo. Amém? Uma salva de palmas para os pais que educam. Para vocês, pais que educam e que descem. Educar é descer. Educar é esvaziar-se. Educar, de certa forma, é ser o último de todos. É chegar em casa cansado e ficar mais cansado ainda. Educar é exaurir essa força em vista de uma força infinitamente maior, que depois que os filhos crescem, a gente escuta as mães dizerem com lágrimas: padre, deu trabalho, mas passou tão rápido e foi tão bom. Eu tenho a graça de escutar esse tipo de testemunho de muitos pais e mães. Deu trabalho, mas passou tão rápido e foi tão bom. Descer, e não deixar de descer, enquanto a minha descida e a sua descida ao encontro das crianças não forem descidas que alcance levar até elas Deus, levar para as crianças Deus, para com elas subir para Deus. Amém? Peça ao Senhor a graça de dar a você a autoridade da descida, de ser o último, de ser o servo, de ser a última e de ser a serva. Peça do Senhor essa graça. Sua vida vai ser transformada e você vai começar a compreender a palavra de Deus como você nunca compreendeu. Assim que você começar a descer, você vai sentir, um vento diferente, uma brisa de graça e de misericórdia de Deus ajudando você a descer. Porque só essa descida te ajuda a visitar a fonte da graça e do querer de Deus que te ama e que aceitou descer Jesus na humilhação da cruz, na gruta de Belém, só para dizer a mim, a você e ao mundo que Ele nos ama, que é amor demais e que Ele não desiste de nós. Ele descerá tanto quanto for necessário, mas Ele não desiste de nós. Incline a sua cabeça e reze. Renove sua aliança com o Senhor. Peça dele a graça de ajudar você a compreender a palavra e criar coragem de descer para ser servo, serva, para ser o último, mas para encontrar Deus nas coisas mais simples, mais humildes da sua vida, da sua casa, do seu matrimônio, da sua fé. Conheço um coração tão manso, humilde,
e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura-me. Serás o nosso Deus, serás o nosso Deus, e nós seremos o teu e povo. nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós Derrama sobre a água do amor. A água do amor, o Espírito de Deus, nosso Senhor. Fiquemos de pé, elevemos as mãos aqui para a cruz. Canta. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar meu coração. Reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Eu creio firmemente eu creio firmemente que o Senhor desceu do céu, que o Senhor desceu do céu, desceu até a humilhação até a humilhação da nossa vida da nossa vida em pecado. Que o Senhor desceu que o Senhor desceu na humilhação, na rejeição, na morte de cruz. na morte de cruz. Mas o Senhor ressuscitou Mas o Senhor e ressuscitou provou-nos e provou-nos que o amor de Deus que o amor de Deus é maior do que toda a nossa fraqueza, é maior que de toda a nossa toda a nossa fraqueza, miséria, toda a nossa miséria, todo o nosso orgulho, todo o nosso orgulho, todas as nossas feridas. todas as nossas feridas. Senhor Jesus, Senhor Jesus, obrigado, obrigado, porque o Senhor sempre desce porque o Senhor sempre desce ao meu encontro ao meu encontro para me libertar, para me libertar, para me abraçar para me abraçar como uma criança como uma criança e me dar o amor do Pai. e me dar o amor do Pai. Obrigado, Jesus, Obrigado, Jesus, por este abraço, por este abraço, por este amor. por este amor. Eu também vou descer, Eu também vou descer, vou ser servo vou ser servo ao modelo do Senhor ao modelo do Senhor, para transformar a minha vida, para transformar a minha família minha família e o mundo. e o mundo. Eu vou descer Eu vou descer para levar esse amor. para o Senhor. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, feche os olhos, faça a sua oração de louvor, de agradecimento a Jesus, que sempre desce, que sempre abraça você e te ergue das quedas, das feridas, das fraquezas suas. Obrigado, Jesus. O Senhor sempre nos abraça como uma criança e nos ergue e nos devolve a dignidade de filhas e filhos do Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Dirija quem está do seu lado e dê um abraço carinhoso e demorado, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos. Na flor vejo manifestar o poder e a criação. Nos seus lábios eu vejo estar o sorriso de um irmão. Toda vez
braço que aperta a sua mão. Sinto o forte poder do amor dentro do meu coração. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Canta, quero te dar a paz do meu Senhor. Uma salva de palmas para Jesus. Com muito amor. Brada. Palma pra Jesus. Palmas pro Senhor, palmas pra Jesus, palmas pro Senhor. Amém. 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 Agora professe com vigor. Creio. Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. 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 Ofertemos no altar o pão, o vinho, a nossa vida, cantando.